Existe algo que talvez seja mais triste do que fracassar. Nunca descobrir do que você era capaz. Pense por um instante. Quantas pessoas extremamente inteligentes você conheceu na vida? Pessoas talentosas, criativas, cheias de potencial. Pessoas que pareciam destinadas a grandes conquistas. E agora faça uma pergunta ainda mais desconfortável. Quantas delas realmente chegaram lá? A resposta costuma surpreender, porque potencial e resultado não são a mesma coisa. Promessa e realização não são a mesma coisa. Talento e prosperidade não são a mesma coisa. Existe um erro silencioso que acompanha milhares de pessoas promissoras. Um erro que não destrói seu futuro de uma vez, mas o desgasta lentamente, ano após ano, escolha após escolha, até que um dia elas percebem que passaram a vida inteira sendo apenas aquilo que poderiam ter sido. Hoje vamos falar sobre o erro que faz pessoas promissoras permanecerem comuns. Desde cedo ouvimos histórias sobre talento. O aluno brilhante, o atleta excepcional, o empreendedor nato, o gênio da sala. E sem perceber começamos a acreditar que talento determina destino. Mas a vida raramente funciona assim. Porque talento sem execução é apenas potencial armazenado. É como possuir um terreno fértil e nunca plantar nada. É como ter um instrumento valioso e nunca aprender a usá-lo. O mundo não recompensa apenas aquilo que você pode fazer. O mundo recompensa aquilo que você efetivamente faz. E essa diferença muda tudo. Existe um erro mais comum do que parece. Esperar o momento perfeito. Esperar a confiança perfeita. Esperar a oportunidade perfeita. Esperar as condições perfeitas. Esperar a certeza absoluta. E enquanto a espera continua, a vida passa. Os anos passam. As oportunidades passam. Poucas pessoas percebem isso. Mas o perfeccionismo costuma ser apenas procrastinação bem disfarçada. E muitos talentos extraordinários permanecem invisíveis, porque nunca aceitaram começar imperfeitamente. Sonhar é agradável. Construir é desconfortável. Sonhar não exige riscos. Construir exige. Sonhar não exige disciplina. Construir exige. Sonhar não exige repetição. Construir exige. É por isso que tantas pessoas permanecem no território das intenções. Porque intenções são emocionalmente seguras. Mas resultados exigem exposição. Exigem erros. Exigem fracassos. Exigem persistência. E é exatamente aí que muitos potenciais ficam pelo caminho. Existe outra armadilha perigosa: a necessidade de resultados rápidos. Vivemos em uma época que celebra conquistas instantâneas. Mas excelência raramente é instantânea. Patrimônio não é instantâneo. Mestria não é instantânea. Respeito não é instantâneo. Liberdade financeira não é instantânea. Tudo que possui valor profundo exige tempo. Mas muitas pessoas abandonam seus projetos antes que o tempo tenha a oportunidade de trabalhar a seu favor. Não porque lhes faltou capacidade, mas porque lhes faltou paciência. Existe algo curioso sobre pessoas extraordinárias. Elas não são necessariamente mais talentosas. Muitas vezes são apenas mais consistentes. Elas aparecem quando não estão motivadas. Continuam quando os resultados demoram. Persistem quando o entusiasmo desaparece. Enquanto muitos dependem da inspiração, elas dependem de compromisso. E existe uma enorme diferença entre os dois. A inspiração vem e vai. O compromisso permanece. Tal como nunca vivemos em uma época tão cheia de distrações. Tudo compete pela sua atenção. Notificações, vídeos, opiniões, entretenimento infinito.
E o problema não é apenas perder tempo, é perder profundidade. Grandes resultados exigem foco prolongado, mas a distração constante impede esse processo. Poucas pessoas fracassam por falta de capacidade. Muitas fracassam por incapacidade de permanecer focadas tempo suficiente. Existe um medo silencioso que acompanha muitas pessoas promissoras. O medo da opinião dos outros, o medo da crítica, o medo do fracasso público, o medo de parecer inadequado. E por causa disso, escolhem não tentar. Mas existe uma ironia cruel. O fracasso temporário produz aprendizado. A omissão produz arrependimento. E arrependimento costuma durar muito mais tempo. A transformação acontece quando você entende uma verdade simples. Seu potencial não tem valor enquanto permanecer apenas potencial. Seu talento não tem valor enquanto permanecer escondido. Suas ideias não têm valor enquanto permanecerem apenas ideias. O que transforma vidas não é aquilo que você poderia fazer, é aquilo que você decide fazer repetidamente. E é nesse momento que a distância entre promessa e realização começa a diminuir. A diferença raramente está na inteligência, raramente está no talento, raramente está nas condições. A diferença costuma estar na decisão. A decisão de agir, a decisão de continuar, a decisão de construir, a decisão de permanecer no caminho tempo suficiente para colher os frutos. Porque a vida recompensa muito mais a consistência do que o potencial. Talvez exista dentro de você uma versão que ainda não apareceu. Uma versão mais disciplinada, mais corajosa, mais comprometida, mais capaz. Talvez essa versão esteja esperando apenas uma coisa: a sua decisão de parar de admirar possibilidades e começar a construir realidade. Porque o mundo está cheio de pessoas promissoras, mas é construído por pessoas que decidiram agir apesar dos medos, das dúvidas e das imperfeições. Se este vídeo trouxe uma reflexão importante para você, inscreva-se agora no canal Dinheiro Invisível. Aqui você vai aprender liberdade financeira, construção de patrimônio, prosperidade, inteligência financeira e os princípios invisíveis que transformam potencial em realização. Comente aqui embaixo: qual talento, projeto ou sonho você acredita que está adiando há tempo demais? E compartilhe este vídeo com alguém que possui um enorme potencial, mas ainda não percebeu que o momento de começar é agora. Porque o maior desperdício da vida não é fracassar, é nunca descobrir do que você realmente era capaz. O erro que mantém pessoas promissoras comuns não é a falta de talento. É acreditar que potencial, sozinho, pode substituir ação, consistência e coragem.